aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa aula de Algoritmos e Linguagem Estruturada. Eu sou a professora Vanessa Matias Leite e nessa aula nós vamos falar sobre os fundamentos a algoritmos e também das linguagens de programação. Essa aula, então, ela é essencial para a sua formação, tá bem? Porque nós vamos começar a entender como que funciona um algoritmo, tá bem? Por quê? Porque antes de começar a programar, nós temos que entender tudo que envolve uma programação. E uma das coisas principais que envolve programas de computação, né, são a lógica. E os algoritmos nos ajudam a entender um pouco dessa lógica. Então, nós vamos ver alguns tipos de dados, né, que auxiliam a gente nessa parte. Então, nós vamos ver a parte de fluxograma, de pseudocódigo e, ao decorrer da nossa aula, nós vamos começar a ver também a linguagem que nós iremos trabalhar, tá bem? Que é a linguagem C. A linguagem C ela é muito interessante porque ela é a base para diversas outras linguagens. E ela é uma linguagem muito importante, é uma linguagem de alto nível que nos auxilia bastante na compreensão, então, da linguagem dos computadores. Por isso que foi escolhida essa linguagem. Ela é muito boa para quem está iniciando nessa vida, né? Querendo entender a programação. Então, a linguagem C ela é perfeita para estes casos. Então, na aula de hoje, a gente vai entender como é um algoritmo e também como começar a programar. Então, a gente vai ver um pouco dos dois, tá? A gente vai ver uma parte mais teórica e depois a parte mais prática, tratando, então, de programação em si, tá bem? Então, essa é a nossa aula de hoje. Nós vamos também trabalhar com uma situação problema. A situação problema, então, ela é baseada numa situação geradora de aprendizagem. Essa situação geradora de aprendizagem é o nosso grande problema, que ela vai se dividir nesses subproblemas. Então, a nossa CGA de hoje, a gente vai tratar de que você trabalha em uma empresa e você precisa contratar novos estagiários. Essa empresa que você trabalha, obviamente, é de TI e você vai começar a ensinar esses estagiários o que é programação. Então, as nossas situações problemas estarão baseados nesse tipo de problema. Então, você vai treinar os seus estagiários. Como que você treinaria uma pessoa, então, que está iniciando no mundo da programação? O primeiro conceito que nós vamos ver, então, é o conceito de programação e de algoritmos, tá bem? É um conceito, então, muito importante para que você comece a entender como que é feita uma programação. Como que funciona, né? Quais são os componentes necessários para um programa de computador. Vamos ao quadro para nós iniciarmos, então. Nós temos que os algoritmos é uma sequência ordenada de passos que devem ser seguidas para a realização de uma tarefa, tá bem? Vamos analisar de novo essa frase. Essa sequência ordenada é muito importante, porque nós vamos dar ao nosso compilador, que é o programa no qual nós inserimos a nossa linguagem, alguns passos, e esses passos devem estar ordenados para que eles possam ser seguidos e assim seja feito, né, o problema, seja solucionado o problema. Qual que é o fluxo, então, de um algoritmo? Nós temos a entrada de dados. Essa entrada pode ser feita na própria programação que você está fazendo, mas geralmente essa entrada de dados é dada por quem? Pelo usuário, tá bem? Então, o usuário vai fazer essa entrada de dados, colocando lá o seu nome, os valores que ele deseja para uma determinada função. Então, aqui você vai pensar principalmente na entrada de valores, tá bem? Após essa entrada de valores, nós precisamos processá-los. Essa parte do processamento, ela é, então, essencial, pois nós pegamos os nossos dados e fazemos, então, o processamento necessário para a resolução do problema. Então, cada problema vai ter um processamento diferente, mas o processamento está muito ligado com a manipulação desses dados. E por último, nós temos então a saída dos valores. Não adianta nada a gente processar e não mostrar o que foi, né? Qual é o resultado. Então, a saída vai apresentar para o usuário toda essa parte do que foi realizado no processamento e o resultado final. Tá? A gente não precisa mostrar o processamento, mas sim o resultado deste processamento. Tem algumas coisas importantes. Nós temos, então, passos finitos. Nós não podemos ter um algoritmo infinito, tá bem? A gente tem que pensar, então, em problemas que são solucionáveis por passos finitos. Não pode ter redundância, isso é importantíssimo, porque nós temos, então, que evitar redundâncias aconteçam, para a gente não ter repetições de
de linhas de código e tudo mais, então essa redundância a gente tem que evitar. Não pode ser subjetivo. Quando a gente fala em programação, a gente fala de uma atividade que é exata. A gente não pode ter subjetividade, a gente não pode ter essa questão do não determinismo, tá bem? A gente precisa que seja objetivo o nosso algoritmo. E deve ser, obviamente, claro e objetivo. Porque, claro, a gente tem que ter uma programação mais limpa possível. A gente não pode ficar fazendo gambiarras nos nossos algoritmos. Então, é importante que a gente tenha essa questão da clareza. E como que a gente pode representar os algoritmos? Podemos representar com a descrição narrativa, fluxograma e pseudocódigo. Eu quero que você entenda que o algoritmo é muito importante para a gente iniciar na parte de programação, tá bem? Por quê? Porque nós temos, então, que entender como que é a montagem. Você já sabe, então, que nós temos os dados de entrada, eles são processados e depois eles são apresentados. A gente vai começar a entender, então, como nós podemos montar alguns algoritmos. E esses algoritmos darão suporte, então, para a gente entender as linguagens de programação. O primeiro algoritmo que a gente vai ver é a descrição narrativa. A descrição narrativa é a mais simples. A gente faz, então, como se fosse narrando um problema. A gente vai narrar os passos que a gente vai precisar executar para solucionar aquele problema, tá bem? Então, uma das características da descrição narrativa, um exemplo muito prático dele é uma receita de bolo. A receita de bolo, nós temos o passo a passo a ser seguido, não é mesmo? Então, a descrição narrativa é como se a gente narrasse esse tipo de problema. Vamos ao quadro, então, para a gente ver um pouco sobre a descrição narrativa. A descrição narrativa já usa a linguagem natural. O que é a linguagem natural? Esse tipo de linguagem é, então, o que a gente usa no nosso dia a dia, tá bem? Então, é o nosso português. E como exemplo da descrição narrativa, nós temos a receita de bolo. Olha aqui, em 7 passos, eu descrevi como eu faço um bolo. Então, eu misturei todos os ingredientes, eu untei a forma, despejei a mistura nessa forma, levei ao forno, deixei por 45 minutos, eu retirei a forma do bolo e desenformei. Uma coisa que eu quero que você entenda, que é muito importante, é que quando a gente fala numa receita de bolo, tem o passo a passo, mas nem sempre eu tenho somente uma forma de fazer bolo, tá? Eu tenho diversas. E com algoritmos é a mesma coisa. Para um problema, eu posso ter diversas soluções diferentes. Então, não existe uma solução única para tudo. A gente pode ter variações. E é isso que a gente vai ver no quadro, pois eu trouxe uma receita 2 de bolo. Eu misturei todos os ingredientes, eu untei a forma, eu despejei a mistura, mas olha só o nosso passo 4. Ele é diferente, ele não havia no meu algoritmo anterior. Por quê? Se houver coco ralado, então despejar sobre a mistura. O que isso mostra? Mostra, então, que eu tenho uma condição, tá vendo? Nos nossos algoritmos, nós trabalhamos muito com condição. É muito importante, porque nem sempre a gente vai ter uma linearidade no nosso pensamento. A gente vai precisar tomar alguns caminhos, né? E esses caminhos, então, eles podem ser realizados por essas condições. Aí, depois da nossa condição, então, houve coco ralado, eu despejei sobre a mistura. Eu vou levar a forma para o forno. Enquanto não corar, deixar a forma no forno. Reparem que o passo 6 também não havia no algoritmo anterior. E ele é o quê? Ele é como se fosse um looping, que eu fico esperando aquilo acontecer. Então, se o meu bolo não corar, eu vou deixar ele no forno. Quando chegar a hora que ele ficou coradinho, eu vou fazer o quê? Eu vou retirar a forma no forno, tá bem? Então, essa descrição narrativa da receita de bolo, ela é muito boa para exemplificar como são os algoritmos. Por quê? Porque eu consigo ver que eu tenho variações entre as soluções. E no final, eu chego o quê? Eu chego no bolo realizado, tá? Então, a gente tem diversas maneiras de fazer o bolo. Então, a descrição narrativa narra bem como eu consigo um algoritmo. Eu tenho diversas formas, diversos caminhos para chegar na mesma solução algorítmica. Aqui nós temos, então, a vantagem e desvantagem de usar esse tipo de algoritmo. A vantagem é o uso da linguagem natural. É fácil, eu não tenho que aprender nada para conseguir aplicar. No entanto, nós temos algumas desvantagens. Ela é imprecisa. Lembre-se que quando a gente trata de algoritmos, nós precisamos da não subjetividade. Então, a descrição narrativa pode trazer um pouco de subjetividade para o nosso problema. Tá bem? Então, essa é uma das desvantagens dele.
a imprecisão. E, obviamente, também ela não é tão metodológica, ela é uma descrição narrativa, mas ela ajuda bastante a gente entender quais são os passos para conseguir, então, a solução do meu problema. Fluxograma e pseudocódigo. Nesse conteúdo, então, nós vamos estudar mais duas formas de descrever algoritmos, tá? Que é o fluxograma e também o pseudocódigo. O fluxograma é uma forma mais ilustrativa da gente demonstrar o nosso programa. Já o pseudocódigo, ele jamais se assemelha às linguagens de programação. Mas vamos iniciar falando do fluxograma. Ele é uma representação gráfica, tá bem? Então, a gente vai desenhar o nosso algoritmo. E cada forma geométrica define uma função genérica. Reparem, então, que o nosso fluxograma, nós vamos trabalhar com formas geométricas. E as formas geométricas são ligadas por flechas. Por quê? Porque nós temos que indicar o fluxo da nossa execução, tá bem? Isso é importante. A gente tem que, então, indicar qual vai ser o fluxo. A gente tem um algoritmo, ele deve ter uma sequência, né? E essa sequência, então, no fluxograma é apresentada pelas flechas. Continuando, eu vou apresentar, então, alguns símbolos do fluxograma. Existem mais, mas, no entanto, esses são os mais famosos. Aqui, esse símbolo um pouco oval, ele é um terminal, tá? Ele representa o início ou o fim de um fluxograma. A gente pode representar fim de um programa também como uma esfera, assim, tá bem? Essa esfera simboliza tanto o fim de um programa como a junção de duas funcionalidades, tá? Elas se juntam ali para seguir o fluxo. A entrada manual tem essa representação gráfica aqui e é onde o nosso usuário vai entrar com os dados, tá bem? E geralmente esses dados são obtidos através do teclado. Temos o processamento, que é um retângulo comum. É aqui que nós vamos fazer as nossas operações. Vamos supor, você vai fazer uma conta, você vai colocar aqui dentro, tá bem? Com mais símbolos, esse símbolo aqui gráfico, ele é a exibição dos valores. Então, nós vamos mostrar o resultado de uma ação ou pedir alguma informação para o nosso usuário, tá bem? E aqui a decisão. A decisão ela é muito importante porque ela é aquela questão do se, do então, tá bem? Então, aqui a decisão nós tomamos como tomadas condicionais do nosso programa. Eu trouxe um exemplo aqui da média. Vamos analisar, então, esse fluxograma. Aqui é uma média comum. Eu vou pegar duas notas do meu usuário, vou fazer uma média entre essas duas notas e vou apresentar se ele foi reprovado ou aprovado. Nós iniciamos, então, o nosso fluxograma com o símbolo de início, tá bem? Que é essa estrutura oval. Após o início, eu vou fazer o quê? Eu preciso dos meus dados para conseguir fazer a minha conta. Então, eu vou pegar a minha nota 1 e a minha nota 2. Lembre-se, então, que essa simbologia aqui gráfica, ela representa a entrada de dados. Então, o meu usuário está dando essas informações para mim. Aí, o retângulo, ele simboliza o quê? Ele simboliza principalmente a parte de processamento. Então, é aqui que eu vou fazer a conta. Repare que eu tenho média, ela vai receber a minha nota 1 mais a minha nota 2 e vou dividi-la, então, esses valores, tá bem? Então, existe essa divisão. A minha variável média aqui vai receber esse valor, tá bem? Aí, o que ele vai fazer? Como eu tenho que analisar se o aluno foi aprovado ou reprovado, eu vou pegar essa média e vou submetê-la a o quê? Um desvio condicional. Então, eu vou olhar aqui. Média é maior ou igual a 7? Se for sim, eu vou apresentar para o meu usuário aprovado. Se for não, o aluno não conseguiu atingir a média 7, ele foi reprovado. E assim eu finalizo o meu programa. O que a gente pode ver então nessa parte de fluxograma? É algo muito gráfico, a gente consegue ver principalmente o fluxo do passo a passo. Então você vê que o programa tem um início, que nós temos que inserir os dados. Depois da inserção de dados, a gente faz o processamento dele. E, por último, a gente tem a saída, que é bem o passo a passo de um algoritmo, não é? Então, a gente tem esses passos muito claros
no fluxograma. Isso é uma grande vantagem para ele. Mas, no entanto, nós temos algumas desvantagens, que são as seguintes. Nós temos, então, que aprender a simbologia. A gente não pode sair utilizando qualquer tipo de representação gráfica, que está errado, tá? A gente, então, tem que aprender. Existe uma formalização para fluxogramas. Como eu disse, eu apresentei diversos tipos de representações gráficas, mas existem outras também, que têm outras funcionalidades, mas essas são as principais. Então, é importante que você compreenda essa representação gráfica antes de sair implementando. Então, isso já é uma desvantagem, você vai ter que aprender. A descrição narrativa, como é linguagem natural, a gente não tinha essa necessidade. Portanto, o fluxograma tem essa desvantagem dele. E também tem outra desvantagem, ele é um pouco trabalhoso, tá bem? Pensa só, a gente fez um pequeno programa ali de calcular média e ele já gerou tudo aquilo de passo. Se a gente fosse fazer isso, né, no caso com um programa muito maior, a gente teria uma extensão muito grande. Isso também é uma desvantagem. E outra desvantagem é que a gente acaba não declarando tudo, tá bem? Por exemplo, eu coloquei nota 1 e nota 2 no mesmo espaço. Isso não é interessante. Quando a gente trata de variáveis, a gente declara e pega as variáveis do nosso usuário separadamente. Então, também não é algo interessante do fluxograma. A gente acaba tendo uma abstenção de alguns dados que seriam importantes na hora da implementação.